as histórias, as informações do que os nossos ancestrais viveram. Porque se tudo que existiu na Terra influencia a gente e tá na gente, imaginem vocês, minhas amadas queridas, o que nossos ancestrais viveram, o quanto que não influencia a gente, a nossa vida, né? Então, assim, é muito importante hoje vocês pensarem o que vocês estão vivendo, né? Hoje sempre, assim, que vira uma coisa, né, legal, assim, constante no trabalho do autoconhecimento e da espiritualidade de vocês, de sempre estar, assim, com essa antena ligada, né, com o roteador atento, assim. O que eu tô vivendo hoje, né, que eu tô sofrendo, ou que dificuldade que eu tô passando nesse momento, que desafio que eu tô enfrentando, que pode ser uma repetição de alguma das minhas ancestrais, seja da minha mãe, né, seja da minha avó, seja da minha bisavó, da minha tataravó. Elas todas, né, se a gente tem esses desafios, gente, hoje em dia, em pleno século XXI, vamos combinar o que essas mulheres não viveram, né? Porque da década de 60 para cá, né, que começamos, rolou a história de queimar sutiã e todo o movimento do feminino, porque na década de 60 que rolou esse breakdown, né, por causa do pós-guerra, tinha muito mais mulher do que homem, né, as mulheres não tinham mais, elas tiveram que começar a ir para o mercado de trabalho, começaram a ter que se reinventar. Acho até interessante aqui trazer uma informação, que eu acho que eu não estou pensando se eu já falei em algum trabalho anterior, acho que não. Eu morei por quase 2 anos em Portugal, né? E em Lisboa. E eu tinha no início muita dificuldade com as mulheres portuguesas. Eu não entendia elas. Eu achava elas frias, mas ao mesmo tempo, às vezes, elas, as que eu conhecia mais, elas eram muito fofinhas. E, e eu não entendi o que acontecia. E aí um dia eu tava falando com a minha mãe, e a minha mãe me deu uma informação que depois eu perguntei para 3 amigas portuguesas, e elas falaram assim, é isso, Helena. E eu falei, agora eu entendo vocês, sinto muito, irmãs. Que era o seguinte, minha mãe falou, Helena, imagina que esse país minúsculo era né, o país mais todo poderoso da Europa, na época que eles, né, iam para as Índias explorar o comércio, né, lá nos mares e tal, cruzavam oceanos, eles que tinham os barcos mais modernos, né, eles eram os mais corajosos, assim, os homens, né, os portugueses saíram, assim, numa época que, gente, não tinha GPS, não tinha nada, imagina, esses caras pegavam aquelas caravanas e iam na cara e na coragem, né, explorar novas terras, fazer novos negócios, assim. E essas mulheres ficavam sozinhas. E só Deus é que sabia quando aqueles homens iam voltar. Então, a mulher portuguesa, até hoje, no me consultar delas, elas carregam muito isso de, tipo, de trabalhar duro, delas são muito sérias, muito firmes, assim, dá até uma sensação disso, que as mulheres lá são muito bravas, assim, e que os homens são meio pastéis, sabe? Tipo, eu tinha essa sensação, eu falei, gente, mas por que que... E aí eles até falam que é por isso que eles amam as brasileiras, que as brasileiras são muito carinhosas e muito amorosas. Porque a mulher portuguesa é meio rija, assim, mesmo, sabe? Tipo... E eu não entendia, e é isso, elas tiveram que ser, né? Os homens sumiam em massa, iam lá, entravam naquelas caravanas maravilhosas, iam lá para os comércios e, desapareciam. Então, elas lá, sei lá, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, elas que tinham que fazer tudo funcionar, né? Elas que tinham que cuidar do gado, da comida, das crianças, da casa, de tudo. E você vê isso muito presente na cultura delas. Até hoje, é muito interessante, assim. E ainda aproveitando esse link com Portugal, né, que no total acho que eu morei 5 ou 6 anos fora do Brasil e voltei assim agora
fez 1 ano agora que eu tô de volta, e eu voltei de um lugar muito novo em mim, disso, de estar me posicionando num ponto e espaço que eu entendi por que eu nasci brasileira, eu entendi por que eu escolhi essa família, sabe? Eu entendi, assim, eu assumi essa responsabilidade. Finalmente resolvi assumir essa responsabilidade. Sair do vitimismo, do ai, pobre de mim, esse país de terceiro mundo, ai, São Paulo é perigoso, ai, nananana. Toda essa historinha que a gente só contribui muito pessimamente para o inconsciente coletivo. Isso aqui é uma terra muito especial, e aonde está a semente da nova era, está aqui. O Brasil tem uma missão espiritual incrível, e sorte de nós que nascemos brasileiros nesse tempo e espaço que estamos. Dito isso, meu pai é holandês, né, por isso que eu sempre tive muita facilidade para viver na Europa, por causa do passaporte, e, e eu ouvia muito lá em Portugal, inclusive de amigos íntimos portugueses que falavam, olha, fala que você é holandesa, porque falar que você é brasileira pode pegar mal. E eu ouvi isso de diferentes pessoas. Era o quê? A mulher brasileira tem essa fama de prostituta, né? Foram muitas décadas no mundo inteiro, né? Brasileiras que foram por livre e espontânea vontade, outras que foram enfim, traficadas para fora, e obviamente o lance do carnaval, essa exploração sexual, esse turismo sexual que existe no Brasil, né? Então, assim, mais uma vez, compartilho com vocês que nessa encarnação estamos brasileiras. Cada uma de nós também temos essa autorresponsabilidade de integrar essa sexualidade, que foi também muito distorcida nesses últimos anos enquanto mulheres brasileiras, assim, de honrar que sim, nós temos esse acesso a essa deusa maior, né, que a gente estava falando, essa deusa do amor, que as prostitutas sagradas lá honravam, e eu acho que a mulher brasileira tem esse papel muito importante. E aí você vai falar, tá bom, Helena, mas como é que eu posso honrar isso? Por exemplo, uma ótima forma de começar a fazer essa conexão, essa união, essa pacificação é honrando as índias. Oi? Índias? Sim. Todos os brasileiros, tá? Isso é geral. Da onde nasceu o brasileiro? Aqui era índio, né? Antes de chegarem os escravos africanos. Aqui era índio. O brasileiro nasceu no ventre, foi desenvolvido no ventre de uma índia. E o pai é um português. Então, antes da gente ir para a nossa ancestralidade, né, nossas avós, nananana, o coletivo do Brasil, a ancestralidade, a gente sei que você quer ver o Brasil funcionando, abundante, então bora fazer as pazes com as nossas raízes ancestrais desse país, que são os índios e os portugueses. A monarquia portuguesa ainda, né? Então, essa rixa que as portuguesas têm com as brasileiras também, que agora está no movimento de cura, que eu vi com esses meus próprios olhos e vivi na minha própria pele, de ouvir de homens portugueses, que faz 20 anos que as mulheres portuguesas mudaram totalmente, as brasileiras começaram a ir lá, porque começou a ir um monte de prostituta brasileira para Portugal, e que em função disso abriu-se um monte de salão de beleza de brasileiras lá, e as portuguesas começaram a se cuidar e ficarem mais vaidosas, coisa que elas nunca tinham sido na história delas. Então, ó, vejam vocês que essa cura que eu tô falando, desse resgate, dessa pacificação, dessa união do feminino, está no dia a dia. Tem a gente observar se a gente tem vergonha dos índios, se a gente tem raiva, se a gente acha mico os índios, né? Não tô falando aqui da boca para fora, tô falando aqui no coração. Você consegue fechar o olho, respirar e sentir e honrar uma índia que existe dentro de você, né? Consegue honrar e abençoar essas brasileiras que foram para fora, né? Entender as circunstâncias delas, entender os vazios, entender as buscas, entender, acolher, né? Sentir compaixão por essas mulheres que escolheram isso.
Ao mesmo tempo, conseguir acolher essas portuguesas que, gente, isso eu tô falando 1 ano e meio atrás, no hotel que eu trabalhei lá, eu trabalhava com 3 portugueses, que um dia me bombardearam, falando, por causa de vocês, brasileiras, que um monte de famílias portuguesas acabaram nos anos 80 e 90. E eu, tipo, eu lembro que na hora que eles falaram isso, eu não sei, zero me identifiquei, né? Até porque na minha cabeça era, gente, o negócio acabou porque tinha que acabar. Vai responsabilizar a prostituta porque acabou uma família? Não, não é assim que as coisas funcionam do meu ponto de vista, né? Mas eu acolhi a dor deles, né? Falei, eu entendo a dor dessas famílias tradicionais que viam, né, a mulher brasileira como uma tentação, um grande problema, assim como eu acolho as brasileiras prostitutas que foram para lá, e tá tudo bem. E tudo isso faz parte da gente, a gente só vai poder curar, a gente só vai poder contribuir para o bem maior quando a gente acolhe e reconhece todas essas dores na gente também. Faz sentido? Porque tudo isso tá na gente. A gente tendo consciência ou não, tudo isso tá.